Olá, tudo bem? Eu sou Giovana Moraes, sou graduanda em odontologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, campus Governador Valadares. Estamos aqui pelo projeto de extensão Sorriso Canal Digital, vinculado com a Liga Acadêmica de Reabilitação Oral e Estética LAROM. Hoje nós estamos aqui com a professora doutora Carla. Nós vamos apresentar o tema Intervenções Restauradoras em Indivíduos Transplantados. Professora, muito prazer, que bom que você aceitou o nosso convite. Ela vai se apresentar. Tudo bem? Eu agradeço o convite. Eu sou Carla, né? A Giovana já me apresentou. Eu sou especialista em dentística. Tive o meu mestrado, né, na Universidade Federal de Juiz de Fora, pós-graduação, doutorado e na UFMG, né? E hoje eu também atuo, né, no departamento de odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, campus Governador Valadares. A minha atuação no doutorado foi justamente nessa área, né? Eu trabalhei, nossa pesquisa foi com pacientes de transplante, né? Então esse é um assunto muito interessante para mim. Que bom que a senhora aceitou o convite. Vamos começar a entrevista então, professora. A primeira pergunta é qual a relevância do cirurgião dentista no pré-operatório e no pós-operatório do paciente transplantado? Pois o paciente, o cirurgião dentista, ele é muito importante nessa fase do paciente, né, do indivíduo de transplante, tanto na fase pré quanto na fase pós-transplante, porque esse indivíduo ele sofre alterações nas suas condições de saúde bucal em virtude tanto da sua doença primária, então durante o pré-transplante, né, a doença primária é a doença que vai levar ele à realização do transplante, que são alterações como redução de fluxo salivar, né, alterações nessa composição da saliva, quanto também alterações advindas no seu pós-transplante, do uso de medicações imunossupressoras, por exemplo, né, que pode aí alterar também, né, a qualidade desse biofilme, tornando o biofilme mais cariogênico. E isso, toda essa condição faz com que seja muito importante a atuação do cirurgião dentista, tanto no pré-transplante, eliminando possíveis focos de infecção, né, de origem odontológica, que esse paciente possa ter antes da cirurgia do transplante, quanto durante o pós-transplante, mantendo a saúde bucal dele e garantindo ele uma melhor qualidade de vida. Perfeito. Quais as intervenções restauradoras são contraindicadas? Tem alguma em algum momento, assim, durante a cirurgia, pós e pré? Sim. Olha, na verdade, não há uma contraindicação, né? É muito importante, na verdade, que se realize essas intervenções operatórias de remoção de tecido cariado antes, né, do transplante do paciente. Isso é muito importante. O que se deve levar em consideração, né, é a condição sistêmica dele naquele momento. Então, em alguns momentos, você pode adiar um procedimento, mas não chega a ser contraindicado, muito pelo contrário, né? Eles devem passar por esse atendimento. Perfeito. Quais as características do indivíduo transplantado ele apresenta que podem impactar diretamente em intervenções restauradoras? Sim, essas características são mais ou menos o que eu falei, né, anteriormente. O indivíduo na condição de transplante, né, de pré-transplante, então ele está sob o efeito de uma doença sistêmica, está usando medicações, né, como por exemplo diuréticos, antihipertensivos, que podem alterar o fluxo salivar dele, né. Ele também na condição de pós-transplante, o uso de imunossupressores, então mais uma vez a imunologia dele, né, tá abalada, então isso, alterada. Então esse indivíduo ele está mais propenso ao desenvolvimento, né, da lesão cariosa, do desenvolvimento do processo de cárie, então ele deve ser acompanhado muito de perto pelo cirurgião dentista, né, em virtude dessas alterações. Então o quadro geral dele levanta esse cuidado e essa necessidade de observação dele, porque ele passa por essas alterações que vão influenciar diretamente na condição de saúde bucal dele. Uma pergunta, ele tem que fazer exames de sangue assim com mais frequência? Sim, até adiantando aqui, eu acho que uma do nosso raciocínio, ele precisa sim, né? Dependendo do indivíduo, dependendo da pessoa, por exemplo, o indivíduo em condição de transplante de fígado, ele tem mais tendência à hemorragia.
Então, procedimentos invasivos devem ser observados antes o exame de hemograma dele, né? Perfeito. O processo da doença cárie apresenta peculiaridades em pacientes transplantados? Sim, né? Assim, na verdade, ela é influenciada. A gente sabe que o desenvolvimento da lesão de cárie se dá um desequilíbrio do processo descendente, né? Então, você tem maiores momentos de períodos ácidos, né? Que vão levar à desmineralização dos tecidos dentários. E um importante auxiliador, né, nesse processo aí de reverização, de manutenção da saúde bucal é a saliva, né? E a saliva, a gente sabe que ela tem propriedades de capacidade de tampão, né? A própria composição salivar com íons de cálcio, de fósforo, né? Que estão aí ajudando nesse processo de mineralização. O indivíduo, então, que está sob efeito dessas medicações, né, no pré-transplante, que levam à redução de fluxo salivar, a própria, às vezes, o indivíduo de transplante de medula, após o transplante, ele pode sofrer da doença do enxerto com tosfedura. E essa doença, ela atinge glândulas salivares, então diminui o fluxo salivar, né? Então, essa redução desse fluxo salivar, que também, às vezes, vem associada de uma alteração de composição salivar, né, entre outros fatores, eles podem deixar com que esse paciente seja menos protegido em relação a essas as propriedades da saliva, e então sendo um paciente mais propenso à prevalência do desenvolvimento das lesões de cárie. Perfeito. Quais as principais complicações que podem ocorrer em casos restauradores de pacientes transplantados? Pois é, o que a gente mais preocupa são com procedimentos invasivos, né? Aqueles procedimentos mais invasivos, lesões de cáries mais profundas a nível subgengival, com risco de sangramento durante, né, o processo operatório ali, ele deve ser avaliado se deve ser feito ou não naquele momento, né? Como a gente falou anteriormente. O indivíduo, por exemplo, de pré-transplante de fígado, que eu falei para você, que tem risco de hemorragia. Então, você deve avaliar o hemograma dele, avaliar o exame de sangue, ver o nível de plaquetas, né? Tempo de coagulação, contraindicado que se faça procedimentos invasivos, né? Quando o nível de plaquetas está abaixo de 50 mil, né? Milímetros cúbicos. Então, é importante que se observe a saúde geral do paciente antes de indicar. Ele não vai deixar de fazer, mas esse procedimento ele deve ser um alerta, né? Exatamente, você deve acompanhar esse indivíduo. Perfeito. E quais as abordagens mais adequadas para minimizar o risco de infecção e complicação relacionadas a intervenções restauradoras em pacientes transplantados? Exatamente, observar, né? Sempre, antes de optar por um tratamento que você vai saber que é mais invasivo, você vai fazer uma análise do exame de sangue desse paciente, analisar o tempo de coagulação, analisar RNA, analisar concentração, né, nível de plaqueta. E indivíduos também em condição de imunossupressão, às vezes pode ser também indicado a profilaxia antibiótica antes de uma intervenção. Perfeito. Quais cuidados devem ser tomados para evitar ciclos restauradores em indivíduos transplantados? Quer dizer, a principal coisa que a gente pode fazer é realmente esse acompanhamento do indivíduo, né? Ele precisa ser acompanhado antes do transplante e continuar o seu acompanhamento após o transplante, né? Então, o cirurgião dentista ele atua tanto intervindo nas lesões cariosas que podem estar se desenvolvendo, né, já ativas ali, quanto orientando esse paciente em relação aos seus cuidados com a saúde bucal, né? Porque é diferente nele, né? Ele precisa tomar mais cuidado e o cirurgião dentista precisa incentivar, motivar esse indivíduo, porque a condição que ele se encontra, né, a condição de saúde dele, entre o risco e a morte, ele está preocupado em não morrer. Então, os cuidados com a saúde bucal são deixados de lado, né? Além da condição dele, que já propicia uma maior, né, possibilidade de desenvolvimento de lesão, ele está, geralmente, com os cuidados com a saúde bucal renegados, né? Então, isso é muito importante, essa motivação. E aqueles indivíduos que já têm uma redução de fluxo salivar, você ainda pode orientar com o uso de saliva artificial, né? Eu ia até te perguntar sobre isso, pacientes que possuem sublimação. Isso, pode ser feito isso. Perfeito. Como os medicamentos imunossupressores utilizados por pacientes transplantados podem afetar a saúde bucal e o sucesso das intervenções restauradoras? É o que você acabou de falar, né? Isso. O indivíduo imunossuprimido, né, ele
tem a possibilidade de você ter um aumento de bactérias, né, no biofilme que utilizam carboidratos fermentáveis, né? Então você tem um biofilme mais cariogênico e esse biofilme mais cariogênico associado a um hidrato higiênico bucal renegado pode levar ele a ter, né, um maior desenvolvimento de lesão, uma maior propensão ao desenvolvimento, né, de lesão. Sim. Tanto primárias quanto secundárias, né, mesmo com em restaurações já existentes. Existe um material restaurador mais adequado a ser utilizado nos pacientes? Então, material mais adequado. Na verdade, o principal é tratar esse paciente, é acompanhar esse paciente, é observar ele, quando que é preciso um tratamento operatório, quando é necessário um tratamento não operatório, né? Fazer essa avaliação constante do paciente, do indivíduo na condição de transplante, e ter cuidado, né? Saber quando intervir. Então, o procedimento deve ser feito de maneira correta, a técnica de maneira correta. Hoje em dia, os procedimentos, os materiais restauradores mais utilizados, resina composta e cimento de anônimo de vidro, né? Ou uma associação dos dois. Ele pode passar por um período de adequação do meio, então só utilizar o ionômetro, ou associação de ionômetro com resina. Mas o importante é você fornecer esse cuidado a esse indivíduo. Essa associação pode ser feita quando a bactéria está mais resistente? Ou isso não... Não. O que vai mesmo levar essa escolha, né, o quadro desse indivíduo de aceitação do tratamento e também de índice de cárie, né? Se ele está com índice de cárie muito elevado, se você vai ter que controlar a biofilme antes, né? O indivíduo de transplante, de pré-transplante de fígado, em geral, né, alguns o transplante vem decorrente, né, de uma cirrose alcoólica. Então, esse indivíduo, às vezes, ele passou por períodos de muita falta de cuidado com a higiene bucal. Então, ele tem perdas de dentes, às vezes, lesões de cárie muito profundas. Esse indivíduo, às vezes, precisa de passar primeiro por uma adequação, primeiro, né, por uma reeducação, para depois você propiciar um tratamento restaurador definitivo com resinas compostas. Perfeito. Professora, nós te agradecemos por ter aceito participar. Muito prazer ter você com a gente. Volte mais vezes. Nós também agradecemos a participação de vocês. Obrigada. Curtam o nosso canal no YouTube, nos sigam no Instagram, curtam e comentem e compartilhem nossos vídeos. Obrigada, gente! Preview.